Correção do simulado 03 de transporte de emergência. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança do trânsito são direção, freios, pneus e faróis. Pergunta de número 2. O tráfego na avenida em que você, condutor, se encontra está lento devido a uma forte chuva. No entanto, verifica-se que a via onde você se encontra começa a alagar. O comportamento seguro nessa situação é... Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? Engrenar a primeira ou a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano do escapamento. Pergunta de número 3. A forma de dirigir que permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo no trânsito e prever o que pode acontecer com o condutor, seus acompanhantes e os demais usuários da via é conhecida como B de bola, que é a resposta certa, né? Direção defensiva. Pergunta de número 4. O condutor precisa ver tudo o que acontece, né? Tudo o que acontece onde? C de casa, que é a resposta certa. Tudo o que acontece, né? Na sua frente, à sua direita, à sua esquerda e atrás. É o que a gente chama aí de percepção difusa ou atenção difusa, né? Quando tem atenção de todos os lados. Pergunta de número 5. No momento em que recebeu sua habilitação na categoria B, Felipe, ainda inexperiente, pegou o carro do pai e foi visitar sua namorada. Ao passar em uma rodovia na qual nunca havia transitado, Felipe perdeu o controle em uma curva e o carro saiu da pista, provocando um acidente. Dentro dos conceitos de direção defensiva, Felipe foi... B de bola, que é a resposta certa aí, né? Felipe foi imperito, ou seja, ele não... Imperícia quer dizer que ele não sabia fazer direito, ele não tinha habilidade naquilo dali. Pergunta de número 6, né? Vamos agora. Chove forte e o limpador de para-brisa do seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você faz o quê? Letra A, que é a resposta certa. Para o veículo em local seguro e aguarda, né? Pergunta de número 7. Na direção defensiva, qual das seguintes alternativas não é considerada uma condição adversa? Letra C de casa, que é a resposta certa, né? Conhecimento. O conhecimento, na verdade, não atrapalha. O conhecimento só ajuda, né? Pergunta de número 8. O condutor deve adotar uma postura adequada, sendo C de casa, que é a resposta certa aí, né? Sendo cuidadoso e atento. Pergunta de número 9. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias, é considerada infração? Então, letra A, que é a resposta certa aí, né? Infração leve. Pergunta de número 10. São objetivos fundamentais do Código de Trânsito Brasileiro. Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Preservação da vida, do meio ambiente e segurança no trânsito. Essa é a função, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Pergunta de número 11. A velocidade máxima permitida em vias arteriais, onde não exista sinalização regulamentadora, é de C de casa, que é a resposta certa, 60 km por hora, né? Então aí a gente tem uma tabela, né? Quando o local não tem sinalização de velocidade, e aí cada tipo de via tem a sua velocidade aí, ó. Pergunta de número 12. A demarcação horizontal. Quando fala em demarcação horizontal, sinalização horizontal, pessoal, está falando de pintura no chão, tá ok?
Então, ó, que pintura no chão é essa? Faixa amarela contínua, né? E o que significa? C de casa, que é a resposta certa. Proibido ultrapassar. Tá vendo? Essa daí que é a sinalização horizontal, né? Uma das sinalizações horizontais, né? Que é a pintura no chão. Tá vendo? Amarelo porque é mão e contramão. E contínua é porque não pode fazer ultrapassagem. Pergunta de número 13. Como são classificadas as vias urbanas de acordo com os artigos 60 e 61 do Código de Trânsito Brasileiro? Letra C de casa, que é a resposta certa. Local, coletora, arterial e trânsito rápido. Tá aí o exemplo, ó, das nossas vias. Pergunta de número 14. Conforme o artigo 165 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é... Letra B de bola, que é a resposta certa. Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes, ou seja, 10 vezes o valor, né? A infração gravíssima, o valor da multa dela é R$290. Como tem um fator multiplicador aí de 10, então vai para R$2.900, né? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Tá ok, pessoal? Então, letra B, que é a resposta certa aí. Pergunta de número 15. Segundo o CTB, via rural pavimentada é a definição de rodovia, né? Rodovia, que é uma via rural pavimentada, como tem um exemplo na imagem aí. Pergunta de número 16. Dirigir o veículo sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente é infração? Então, ó, B de bola, que é a resposta certa. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Pergunta de número 17. A capacidade que uma pessoa tem de relacionar eficazmente com outras pessoas de forma adequada é denominada como? Letra A, que é a resposta certa. A habilidade interpessoal, né? Letra A, que é a resposta certa aí. Pergunta número 18. É fato concreto que, quando a sirene da ambulância está ligada, os batimentos cardíacos do motorista aceleram e a adrenalina sobe. Portanto, o motorista deverá fazer o quê? Então, B de bola, que é a resposta certa aí. Redobrar a atenção no trânsito e ser mais prudente e cauteloso, né? Pergunta de número 19. Ao avisar o condutor ao lado que seu veículo está com o pneu vazio ou com a porta semiaberta, estamos sendo como? Né? B de bola, que é a resposta certa aí. Nós estamos tendo sentimento de solidariedade para com o outro, né? Pergunta de número 20. Ao sermos apresentados a alguém, o que nos ajuda a causar uma boa impressão, né? Então, toda vez que a gente é apresentado a alguém, a letra A aí que vai ser a resposta certa. Ao cumprimentá-la, apertar a mão com firmeza e olhar nos olhos, né? É a forma da gente ser educado quando a gente é apresentado a outra pessoa. Pergunta de número 21. Os principais aspectos que contribuem para o bom relacionamento interpessoal são, né? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Respeito, empatia, percepção e humildade, né? Pergunta de número 22. São considerados exemplos de atitudes éticas, né? Letra B de bola, que é a resposta certa. Cooperar com seus colegas de trabalho, né? A gente é uma equipe. Então, nada mais certo e nada mais justo do que a gente sempre estar se ajudando ali. E não um querendo, né, derrubar o outro.
Pergunta de número 23. Marque a resposta correta sobre relacionamento interpessoal. Então, olha só. Letra B de bola, que é a resposta correta aí. Manter equilíbrio em todas as situações, né? Ser equilibrado, saber se comunicar com as pessoas, entendeu? Saber entender o lado do outro, né? Ter solidariedade, cortesia no coração, né? Ter atitudes de cidadão. Então, tudo isso aí ajuda no relacionamento interpessoal. Pergunta de número 24. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta. Existem vários tipos de ambulância utilizados na remoção de pacientes. A, tipo B, não é? Depois a gente vai ver ali que a resposta certa é a resposta da letra B. É um veículo destinado ao transporte interhospitalar de paciente com risco de morte conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de morte desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local ou durante o transporte até o serviço de destino, né? Então, a resposta certa aí é a resposta da letra B, é a ambulância de tipo B, né? Ambulância de suporte básico. Então, tem a ambulância tipo A, a ambulância tipo B, a ambulância tipo C, tipo D, e tipo E e tipo F, tá ok? Né? Veículos de socorro, né? Até o tipo F. Pergunta de número 25. O condutor utilizará o pisca-alerta nas situações em que a regulamentação da via assim determinar e em letra C de casa, que é a resposta certa aí, em imobilizações ou situações de emergência. Pergunta de número 26, né? Conforme o artigo 165 do CTB, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é... Então, está marcada a letra C aí, pessoal, mas está errado. A resposta certa é a letra B de bola, tá ok? Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses, tá ok? A gente teve essa mesma pergunta mais atrás, né, onde estava marcada a letra B, e a pergunta igual. Ou seja, existe caso mesmo, tá, pessoal, de repetir a mesma pergunta aparecer duas vezes na mesma prova. Lembrando que esses simulados que a gente passa para vocês são provas que aconteceu no Detran do Espírito Santo, que a pessoa fez, né, ou passou ou reprovou e a gente tirou do sistema para poder usar como simulados aqui, tá ok? Então isso aí acontece mesmo. E aí a letra B que é a resposta certa aí, tá ok? Pergunta de número 27. Qual o cinto de segurança considerado mais adequado no aspecto da segurança para os veículos do trânsito urbano? Letra C de casa, que é a resposta certa, né? É o cinto de 3 pontos, não é, pessoal? Então, olha só, um ponto, se você como motorista, um ponto vai ser no seu canto esquerdo em cima, um ponto de fixação. O outro ponto de fixação vai ser no canto esquerdo embaixo, né? Perto do seu quadril, né? Que é onde você grampeia o cinto de segurança. E também o outro ponto de fixação é o canto esquerdo também do seu quadril, né? Que aí se torna 3 pontos de fixação, por isso que é cinto de 3 pontos. Pergunta de número 28. A demarcação horizontal faixa amarela contínua significa... C de casa, que é a resposta certa, proibido ultrapassar. Essa pergunta também repetiu lá atrás, tá ok, pessoal? Né? Então, se você respondesse certo aquelas duas perguntas e você fosse coerente e respondesse agora certo também, você teria respondido 4 perguntas de forma correta, tá ok? Pergunta de número 29. Para exercer a profissão de condutor de veículo de emergência, o condutor precisa atender a quais requisitos, né? Então, a letra A, que é a resposta certa aí. Ter mais de 21 anos de idade, ser aprovado em curso especializado e não ter cometido infração de natureza grave,
gravíssima ou ser reincidente em média nos últimos 12 meses, tá ok? Então a letra A que é a resposta certa aí da 29. E pergunta de número 30, a infração por segurar ou manusear o telefone celular é C de casa, que é a resposta certa, né? É infração gravíssima. Obrigado e boa sorte na sua prova.